Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Olha só, uma mudança nas últimas horas, tá? Uma reviravolta no que a gente esperava de time pro jogo de amanhã. 3 desfalques que nós não esperávamos, especialmente no setor da zaga. Os 2 jogadores que nós tínhamos como os titulares pro confronto de amanhã contra o Atlético Mineiro simplesmente não vão jogar. Pois é, Gemerson e também o Rodrigo Eli não estão à disposição, não estão na lista de relacionados para o confronto de amanhã e serão desfalques para este jogo super importante contra o Atlético Mineiro. O terceiro é Diego Costa. Diego, embora tenha treinado durante a semana, não fica nessa lista de relacionados. Vamos falar sobre tudo isso? Aproveita, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e bora repercutir porque o confronto das próximas horas é Grêmio e Atlético Mineiro, partida que vai marcar o retorno do tricolor para sua casa. Depois de 4 meses, o Grêmio vai enfrentar o Atlético dentro da sua arena, com o apoio do seu torcedor. Aliás, chega mais, o torcedor fez a festa mais uma vez, tá? O torcedor torrou todos os ingressos. Ingressos esgotados. Embora a Arena tenha dado aquela cutucada, aquela facadinha, né? Como a Arena sempre gosta de complicar a relação, gosta de atrapalhar, o torcedor do Grêmio foi e não mediu esforços e estará junto com o tricolor amanhã. Então, amanhã, Arena lotada dentro do possível, né? Os 12 mil ingressos foram esgotados e o torcedor vai apoiar o tricolor nesse confronto. Mas o fato das últimas horas é a informação dos colegas da Rádio Imortal que trazem o Grêmio sem os seus 2 zagueiros que nós tínhamos como zagueiros titulares daqui pra frente, não é? Afinal de contas, Rodrigo Eli e Gemerson vem atuando e vem desempenhando muito bem. Se falava até numa possibilidade do Kahneman ser agora o banco, né? O Kahneman, depois de um tempo com desconforto muscular, depois na semana passada ficou de fora do jogo contra o Criciúma por conta de uma forte gripe. O Kahneman, a tendência é que ele seja titular ao lado do Gustavo Martins. Pois é. Vamos fazer o seguinte, vamos ver essa lista de relacionados que o pessoal da Rádio Imortal divulgou. O Grêmio, como sempre, não vem divulgando uma lista de relacionados. O pessoal da Rádio Imortal, como sempre, muito bem informados, trouxeram essa lista de relacionados e a gente vai acompanhar, vai esmiuçar ela a partir de agora. Tá na tua tela já, tá? Os goleiros, segundo o pessoal da Rádio Imortal, é o Kaique e o Marquezinho pro confronto de amanhã. Os laterais, Fábio, João Pedro e Reinaldo. Beleza, aqui não temos nenhuma surpresa, né? O Mike, como a gente sabe, está ainda em recuperação. O Zé Guilherme também. Os zagueiros, Gustavo Martins, Jeromel, Kahneman, Natan Felipe e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio durante a semana enfrentou o Passo Fundo com o elenco sub-20 na Copa FGF, até para poder voltar a ter aquele ritmo de jogo. O desempenho do Rodrigo Caio, ele ficou, vamos lá, vamos colocar assim que o Rodrigo Caio, ele tenta, né? Ele tenta, mas ele não consegue ainda, há muito tempo sem jogar, enfim. Aliás, até o Rodrigo Caio a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos aqui, mas a grande tendência é que o Rodrigo Caio não siga para 2025, até porque a situação dele apertou bastante. Mas vamos seguir, vamos falar sobre a lista de relacionados. Os volantes, Dodi, PP, Ronald e Vijaçante, esses são os nossos volantes à disposição. Os nossos meias, o Cristaldo, o Edenilson Monsalve e o Natan Pescador. E os atacantes, o Aravena, o Arezo, o Bright White, o Nathan Fernandes e o Soteldo. Esses são os relacionados do tricolor segundo a galera da Rádio Imortal. O provável time, ele segue tendo aquela base que nós já tínhamos conversado aqui, só que com as mudanças, por óbvio, na nossa zaga. Então o nosso provável time para amanhã tem Marquezinho, tem João Pedro, agora Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo, tendo Dodi e Vijaçante como os nossos volantes, tendo o Monsalve e o Cristaldo no nosso meio campo, mais à frente tendo, no caso, Soteldo e Bright White. Claro, daqui a pouco, a gente pensa sempre num 4-2-2-2 até pelas funções, né? O Soteldo caindo no meio pela esquerda, o Diego, aliás, o Bright White sendo aquele cara ali da área, mas vamos lá que o Renato no último jogo, ele fez o Cristal do seu central, o Monsalve caindo pela direita, o Soteldo caindo pela esquerda, quase num 4-2-3-1, ou daqui a pouco num 4-3-3,
4-3-3 é demais porque o Monsalve seria um ponta direita, né, lá na frente. E a ideia é que o Monsalve seja um meia direita, um cara mais puxado para trás. Enfim, é o que a gente vai entender do jogo a partir das 11 horas deste domingo. O Grêmio que enfrenta o Atlético Mineiro, então, na sua arena. Como eu disse, com estas surpresas no setor da zaga, principalmente com o não relacionamento, no caso, do Diego Costa, isso com os ingressos esgotados para essa partida. Outro ponto muito importante que eu trago para os senhores, tá? A gente nas últimas horas repercutiu muito aquela entrevista do Renato Portaluppi para a GZH, onde ele fala sobre alguns clubes que o procuraram nas últimas semanas. E um desses clubes foi o Corinthians, tá? O Corinthians procurou o Renato depois da saída do Antônio Oliveira. O Corinthians chegou a contatar o Grêmio, inclusive, para a saída do treinador, entender como era o momento do Renato naquele momento. E o Corinthians também procurou o Renato. Na época, nós tínhamos a informação que o Corinthians tinha tentado apenas conversar com o Grêmio. Mas não, o Corinthians também conversou com o Renato, embora estivesse conversando também com o Tricolor naquele momento. Então, o Corinthians é uma dessas equipes que procurou o Renato para tentar levá-lo lá para São Paulo. Então, o Corinthians é uma das equipes que o Renato citou nessa entrevista para a GZH. E aí, o confronto de amanhã, como é que vai ser, hein? Quanto tu acha que vai ser o placar? Eu acho que o Grêmio vai conseguir vencer, tá? Eu acho que vai ser 1-0, tranquilo. O Atlético Mineiro vem com desfalque também. O Hulk e o Paulinho não viajaram. Tiveram um jogo super importante e desgastante no meio de semana contra o São Paulo lá no Morumbi. Jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então o Renato sempre fala que, né? O Renato sempre falava, né? Ah, o Grêmio teve jogo no meio de semana. O nosso adversário teve a semana toda cheia para se preparar, para descansar e tudo mais. Agora a situação se inverteu, tá? O Atlético teve que viajar para São Paulo, jogar contra o São Paulo no Morumbi, teve um jogo super desgastante, fez 1-0 nos acréscimos, agora viajou aqui para o Rio Grande do Sul, tá vindo com uma equipe bem titular também. Então assim, a pressão tá, né? Vamos lá, Renatão. Vamos lá que se acontecer alguma coisa fora da curva, já tenho preparado as tuas falas vão acabar sendo usadas contra o Renato. Mas enfim, te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Quero saber teu placar para amanhã, hein? Kahneman e Gustavo Martins, a nossa provável dupla de zaga para esse confronto contra o Atlético. Se Deus quiser, com uma vitória do Tricolor e a gente embalando cada vez mais aí, buscando a Libertadores 2025. Grande abraço, até a próxima. Tchau.